Olá, meus queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam debaixo da proteção de Deus. Antes de mais nada, gostaria de que você compartilhasse esse vídeo, que você curtisse esse vídeo e que você se inscrevesse no canal, para que dessa mesma forma que esse vídeo chegou até você, esse vídeo possa estar chegando até as outras pessoas, no qual elas sejam abençoadas também através da palavra de Deus, através do meu testemunho, do seu testemunho também, porque grandes coisas Deus tem a fazer em nossas vidas, porque grande é o Senhor, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Se chama-se Jesus, o Nazareno. Gostaria de meditar nesta hora com vocês num livro bastante conhecido. Está lá em 2 Timóteo, no seu capítulo 4, que vai do verso 1 ao 8. Foi a palavra que Deus colocou em meu coração. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês através desta mensagem, através desta ministração. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 8, que nos diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá em tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Versículo 5: Mas tu, sês sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazem a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Nesta hora, eu gostaria de falar com vocês, e o tema desta mensagem é tempo de pregar, no qual acabamos de ler, que é o capítulo de Timóteo, 2 Timóteo 4, do 1 ao 8. Como todos sabem, antes de Paulo se converter, ele se chamava Saulo. Saulo antigamente era um perseguidor da igreja, era um perseguidor de Jesus Cristo, no qual a misericórdia de Deus alcançou Paulo no livro de Atos, no seu capítulo 9, quando Paulo, então, no versículo 4, ele acaba tendo uma visão com Deus, onde que Deus questiona ele por que ele persegue tanto ao Senhor, e no qual o Senhor vai dando umas instruções a Paulo, o que Paulo há de fazer. E nesse exato momento, Paulo decide ouvir a voz do Senhor. E no capítulo 13 diz que Paulo, em sua primeira viagem missionária, no seu capítulo 13, a partir deste versículo, a conversão dele é feita completamente,
de Saulo para Paulo. Paulo, daí então, começa a trilhar o caminho que Jesus tinha preparado para ele. Paulo decidiu ouvir a voz de Deus e todas aquelas instruções. Na sua primeira viagem missionária foi direcionado como Paulo, o autor de 13 cartas, entre elas a qual acabamos de ler, que se trata a respeito de Timóteo. Paulo teve um encontro com Timóteo já no seu capítulo 16 de Atos, do 1 ao 5, no qual Paulo tem a incumbência de levar Timóteo até o fim da jornada dele. Timóteo foi um jovem pregador da palavra. Ele é mencionado por Paulo como seu filho na fé. Timóteo teve sua trajetória iniciada no livro de Atos, seu capítulo 16, do versículo 1 ao 5, que diz que filho de Eunice e sua avó Lóide, ambas crentes judias, a quem ajudaram em sua formação e promoveram o seu crescimento espiritual, no qual Timóteo já foi crente desde a sua meninice, desde o seu nascimento. Ele já tinha um acompanhamento pela sua mãe e sua avó. E aqui vemos que Paulo, escrevendo para Timóteo, nos momentos finais de sua vida, vamos se dizer que ele passa umas instruções para Timóteo, que ele passa o seu cajado para Timóteo, para que Timóteo continue pregando a tua palavra, para que Timóteo continue dando seguimento àquilo que Deus confiou na mão dele e aquilo que Paulo também confiou, que da mesma maneira que Deus confiou em Paulo, Paulo deu uma confiança a Timóteo. E nesta noite eu venho trazer algo de Deus para a sua vida, que você continue fazendo aquilo que Deus confiou ao teu coração, que você continue perseverando naquilo que Deus propôs no teu coração. Paulo inicia o seu capítulo rogando a Timóteo, o seu versículo do seu capítulo 4, do versículo 1, dizendo: conjure-te, pois, diante de Deus. Ou seja, ele implora a Timóteo que ele continue pregando a palavra. Ele exalta o nome de Deus, implorando a Timóteo, porque é mediante ao nosso Deus que a mim, a você e todos aqueles que ainda não alcançaram a salvação, irá alcançar através da minha mensagem, através da sua mensagem, através da palavra de Deus pregoada aqui na terra, que ele diz: e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aí ele diz no 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, Paulo dá um direcionamento a ele, que ele pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Ou seja, aqui Paulo está deixando uma orientação a ele, que independente das circunstâncias, ele pregue a palavra de Jesus. Ele proclame a mensagem de Jesus. Ele diga que Jesus é o autor e o consumador de nossas vidas. Ele diga que Jesus fez milagres e maravilhas na vida dele. E neste momento eu venho te dizer algo da parte de Deus, que você não desista de pregar a palavra, que através de sua vida Deus precisa alcançar outras pessoas, no qual depende de ouvir a palavra, no qual depende de ouvir o seu testemunho de que Deus fez na sua vida e que também irá fazer na vida deles. Em seguida ele diz
porque virá em tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Aqui ele fala que vai chegar um tempo onde que no qual ninguém vai querer ouvir a verdade, simplesmente vão querer ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe convém, e aquilo que é bom aos olhos deles, e aquilo que é bom aos ouvidos dele, e vão se voltar à sã doutrina, a doutrina deles, aquilo que agrada a eles, aquilo que simplesmente alegra eles. Mas não é isso que Paulo manda Timóteo continuar fazendo. Paulo dá uma orientação a Timóteo no 5, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazem a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E veja que Paulo diz que mediante a todas essas situações, que virão essas pessoas que irão desfazer do evangelho, da verdadeira mensagem de Cristo, da verdadeira mensagem da cruz. Paulo dá um segmento a ele, uma linha de raciocínio a ele, que ele seja sóbrio em tudo. O que é ser sóbrio? É você prestar atenção, é você ouvir aquilo que é bom e você reter aquilo que é bem. A Bíblia nos fala que a gente devemos examinar tudo e reter o que é bem. E infelizmente, essas pessoas que Paulo falou que haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, irão falar coisas que simplesmente agrade só a ele, aquilo que não agrada a Deus. E Paulo deixou a orientação ele que era para ele ser sóbrio e não sair por aí escutando qualquer coisa e retendo qualquer coisa. Paulo também deixa para ele que é para ele fazer uma obra de um evangelista. O que é uma obra de um evangelista? Você pregar a palavra de Deus, você falar do que Deus fez na sua vida e que Deus ainda irá fazer na sua vida. É que através de sua vida que Deus pode mudar outras vidas e outras vidas. Porque é aquilo que Deus quer, de fato, é que a gente se converta e se arrependa dos maus caminhos para alcançar a misericórdia de Deus e que naquele grande dia receberemos a coroa da vida. É o que Paulo nos diz no capítulo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele completa: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aqui ele diz que ele foi fiel até o fim, que ele permaneceu fazendo aquilo até o fim, que foi pregando a palavra de Deus. Neste mesmo pensamento que Paulo tem, devemos ter, ser fiel até o fim, combater o bom combate até o fim, para que no qual a gente receba a nossa coroa da glória. Que nele ele completa no versículo 8 dizendo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Perceba que Paulo não diz que a coroa da vida vai estar simplesmente caída sobre ele, mas a todos aqueles que amarem a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é algo mais esperado no meio cristão. A vinda de Jesus é aquilo mais esperado na igreja de Jesus. Nos últimos tempos aqui na terra, devemos ansiar e buscar cada vez mais o Senhor. Devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar, porque está perto. Porque aquele grande dia está perto de chegar, meu irmão. Se você está vendo esse vídeo em algum lugar, não se esqueça que Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida, que Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Deus
busca aqueles que adorem o Pai em espírito e em verdade. Ele nos diz que devemos procurar Ele em todo instante, devemos estar em oração, devemos estar em sintonia com o Pai a todo instante e a todo o tempo. Ele nos diz aqui também, Paulo nos fala, quando o final da sua vida estava se aproximando, Paulo pôde confiante dizer que foi fiel ao seu chamado. Deste modo ele enfrentou a sua morte calmamente, sabendo que seria recompensado por Cristo. Seu modo de viver lhe fornece correta preparação para a morte. Você compartilha a confiante expectativa de Paulo encontrar-se com Cristo. A boa notícia é que a recompensa divina não é somente para os gigantes da fé, como Paulo, mas para todos os que estão esperando ansiosamente pela segunda vinda de Cristo. Paulo disse estas palavras para encorajar Timóteo e a nós, de forma que não importa quão difícil o combate possa parecer, possamos continuar lutando quando estivermos com Jesus Cristo e descobrimos que valeu a pena. Ou seja, tudo isso que a gente está passando aqui na Terra, todas as nossas missões até Jesus voltar, vai valer a pena. Cada alma que for convertida através da tua boca, através da tua mensagem, através da tua pregação, através do seu evangelismo, vai valer muito naquele grande dia, porque quando o Senhor vier buscar a tua igreja, aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e naquele exato momento não se arrependeu dos seus pecados, pode lhe custar muito caro, pode lhe custar uma salvação eterna. Que Deus possa estar lhe abençoando através desta mensagem, deste vídeo, que o Espírito Santo de Deus esteja consolando o seu coração, onde quer que você esteja nesse exato momento. Que Deus possa confortar, edificar e purificar a sua vida. Um forte abraço, meus irmãos. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, no qual da mesma maneira que você recebeu essa mensagem, outras pessoas irão receber e serão bastante edificadas. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, que lhe faça resplandecer o seu rosto sobre ele e lhe dê a paz. Até logo, até já, meus irmãos.